tudo bem? Dando continuidade ao programa Informatividade promovido pelo SINCEP, Sindicato dos Servidores de São José dos Pinhais, eu, Eliana, servidora de São José dos Pinhais, lotada na Secretaria de Finanças, falarei hoje sobre dois temas muito importantes previstos no Estatuto do Servidor. Vamos falar dos afastamentos por motivo de tratamento de saúde e vamos falar sobre os afastamentos por acidente de trabalho. Mais uma vez, agradeço a Leandra, a Sâmia pelo convite. Perguntas, dúvidas, por favor, pessoal, mande lá para o sindicato, que o sindicato manda para a gente e a gente, em tempo, tenta responder para vocês, tá bom? Bom, em linhas gerais, o Estatuto do Servidor, no título 5, fala sobre os afastamentos que estão previstos, né? Nós já falamos em outros programas da informatividade alguns afastamentos. Hoje, especificamente, nós vamos falar a respeito dos afastamentos para tratamento de saúde e os afastamentos por acidente de trabalho. Em linhas gerais, então, neste título 5, tá? Ele tem um artigo geral, o artigo 99 e o artigo 100, em que versa a respeito, né, dessa autorização e de que forma esse servidor deve proceder, ou seja, sempre, né, comunicando a sua chefia imediata, sempre comunicando o RH direto, sempre colocando os documentos, sempre protocolando esses pedidos, tá bom? Então vamos falar primeiramente sobre os afastamentos para tratamento de saúde. Então, o artigo 121, ele prevê o seguinte: o servidor poderá se afastar para tratamento de saúde de que forma? A pedido, de ofício ou sob a solicitação da perícia médica. Bom, é considerado, tá, licença por um período superior a 3 dias, ok? Até 3 dias, o servidor deve apresentar o seu atestado à sua chefia imediata. Sua chefia imediata protocola isso ao ponto, anexa isso ao ponto, e o RH da sua secretaria é que irá, ao final, né, do período, entregar ao RH geral, tá bom? Até 3 dias. Se você precisa de mais de 3 dias de afastamento do trabalho, aí já não é só um atestado simples, porque aí sim você tem que dar entrada nos trâmites para a sua licença para tratamento de saúde, tá? Se esse tratamento de saúde que você está realizando prevê mais de 3 dias, você já de antemão precisa, em até 3 dias, protocolar isso junto à sua chefia e ao RH da sua respectiva secretaria. Agora, a perícia médica é realizada no serviço que nós temos de atendimento à saúde do servidor, o DAS, dentro da prefeitura. Caso o servidor esteja impossibilitado de ir até a perícia, ele poderá solicitar que a perícia vá até a sua casa, ou ainda, caso o servidor encontre-se internado em alguma unidade hospitalar, ele também poderá solicitar que o serviço médico pericial vá até o seu internamento para avaliação. Outra coisa importante é o resultado da perícia é imediato. O médico da prefeitura, quando você em perícia, ele comunica a você imediatamente a respeito do seu estado geral, se mantém afastado, licenciado ou não, se já tem que retornar à atividade laboral imediatamente, tá? Então essa comunicação é feita no momento em que você está realizando a perícia. Um outro item bem importante dessa licença é: no curso dessa sua licença, se o servidor, por algum motivo, o médico julgar que ele já está apto para a atividade, se o próprio servidor também entender que ele também está apto ao retorno dessa atividade, ele pode
ele mesmo, a qualquer momento, comunicar o serviço médico pericial da prefeitura e solicitar mais uma vez uma perícia para a qual o médico da perícia irá então avaliar se de fato ele reúne a aptidão física para o retorno ao seu trabalho. Então isso é bem importante, porque às vezes o médico ele prevê um tempo maior de afastamento e o servidor ele consegue recuperar a sua saúde, né, se restabelecer do seu quadro antes daquele período. Então ele pode retornar às suas atividades e ele mesmo para isso terá que pedir uma perícia médica para que então ele possa voltar de forma confiável e de forma segura ao seu trabalho. Os artigos 122, 123, 124 do nosso estatuto, dessa mesma matéria, ele define os papéis, né? Ou seja, mais uma vez, até 3 dias, o servidor pega o atestado e entrega à sua chefia, o qual protocola, anexa ao seu ponto e encaminha ao RH competente. Mais de 3 dias de afastamento, o servidor deverá então, em até 3 dias, comunicar à sua chefia e esta solicitar o serviço médico pericial para o servidor. Mais uma vez, via protocolo, onde o servidor também é comunicado do dia da sua perícia. Então esses artigos eles são bastante claros e resolutivos em como você deve proceder e de quem é o papel para fazer o quê. Agora, atente para o detalhe, nós estamos passando por um período crítico mundial, a Covid-19. Então o artigo 127 do Estatuto do Servidor, no inciso 1º, ele diz o seguinte, eu vou ler para entender. Conceder-se também licença por interdição declarada pela autoridade sanitária competente por motivo de doença em pessoa coabitante da residência do servidor, mediante avaliação pelo serviço médico pericial. O que é isso? Se algum parente seu que mora com você, filho, esposa, marido, muitos têm pais morando junto na mesma casa, se apresentam, por exemplo, Covid, você tem sim o direito, né, conforme declarado pela autoridade sanitária, de manter-se afastado do seu trabalho. Muito importante isso, porque o próprio Estatuto do Servidor prevê. Agora, o artigo 128 do nosso Estatuto, ele trata sobre os afastamentos por acidente de trabalho. E neste, ele define o seguinte: será concedida licença ao servidor que apresentar alguma lesão, né, devido ao seu trabalho e que isso o impeça de manter as suas atividades laborais. Então, este servidor poderá sim ser afastado. Em linhas gerais, os artigos 129 e 130, eles definem as lesões por trabalho, tá? Então ele diz o seguinte, que o servidor ele pode, né, ser acometido de uma lesão corporal, aí é físico, ou ser acometido de uma perturbação funcional, né? Que pode ser psicológico, que pode ser psíquico, um distúrbio também. Então, esta lesão pode ser temporária ou esta lesão pode ser permanente e ainda pode ocorrer morte desse servidor, né? Então, estará afastado do seu trabalho sempre que tal lesão o impossibilite dessa atividade. Então, você terá que fazer o tratamento disso. Por isso, primeiro vem sob as licenças do tratamento. Agora, caso você não consiga retornar à sua atividade laboral, embora se você não tiver uma lesão que o torne incapacitante, como a gente coloca, esse servidor ele poderá ser direcionado à realização de uma outra atividade aquém daquela que ele exercia, certo? Ou seja, se esse servidor, por exemplo, trabalha com máquina pesada, fez uma lesão da coluna vertebral,
ele não pode mais carregar peso, mas não significa que ele está incapaz para a realização do trabalho. Então, compete à perícia médica avaliar a condição física, clínica e psíquica desse paciente, deste trabalhador. Caso esse trabalhador, para a atividade que ele exercia, ele não possa mais fazer, mas se ele estiver apto a realizar uma outra atividade e puder manter-se trabalhando, ao serviço médico pericial da prefeitura compete fazer essa avaliação, análise e aí sim a sua consideração, o seu laudo. Outra coisa importante é entender o que é uma lesão laboral. A lesão laboral é aquela que você, ao longo da sua atividade, você acaba desenvolvendo. Então, é muito comum, dentre dessas lesões laborais, você ver lesões ortopédicas, né? Coluna, mãos, por manter-se digitando horas e horas. Então, é muito comum esse tipo de lesão ortopédica. Como também é muito comum lesões psíquicas, né? Distúrbios funcionais psíquicos, psiquiátricos, também dos servidores. O que não é considerado uma lesão de trabalho, né? São as degenerações, tá? Porque, em linhas gerais, existe um grande grupo de doenças degenerativas que são genéticas ou idiopáticas. O que é isso? Não tem uma causa, uma justificativa clínica exata, presente, para que se saiba ou se faça o diagnóstico precoce. Então, não pode ser considerada uma lesão laboral. E dentre outras também, por exemplo, pessoas que viveram em regiões endêmicas, em regiões que tinham, por exemplo, bicho barbeiro. Então, as pessoas que apresentam Chagas, doença de Chagas, né? Miocardiopatia dilatada por causa da doença de Chagas. Então, essas doenças não são consideradas lesões laborais. Como eu já disse, as lesões laborais, em linhas gerais, elas costumam ser lesões ou do grupo de lesões ortopédicas ou do grupo de lesões psíquicas, né? De lesões psicológicas, de distúrbios funcionais psíquicos. E para fechar esse assunto por acidente de trabalho, o servidor ele deverá, após seu acidente de trabalho, em um prazo de até um dia útil após a sua lesão, comunicar a sua chefia imediata, a qual deverá solicitar sim esse serviço médico pericial, tá? Outra coisa bem importante lembre, sempre este servidor necessita passar pelo serviço de saúde pericial da prefeitura, onde o médico irá avaliar e o mesmo o comunicará imediatamente sobre o seu quadro geral, se apto ou não ao retorno de sua atividade laboral. Isso é muito importante. Bom, e para finalizar, pessoal, eu gostaria de deixar um ponto de reflexão, né? A Lei 8080 do SUS, ela prevê a saúde do trabalhador. Bom, então vamos nesse ponto. O trabalhador servidor de São José dos Pinhais, hoje somos em torno de 8 mil funcionários. Isso é uma multinacional, uma grande empresa. É uma grande empresa que não cuida da saúde do seu trabalhador. Nós temos algumas ações hoje muito importantes, como, por exemplo, o Conselho Municipal de Saúde, sob a gestão, né, do presidente Jamaica, que tem feito trabalhos bem importantes em relação ao servidor público de São José dos Pinhais, tá? Mas nós temos que pensar que a Lei 8080, ela define alguns papéis importantes. Por exemplo, compete à vigilância sanitária do município fiscalizar a saúde do trabalhador. Compete à vigilância sanitária comunicar. Compete à vigilância sanitária atender. Compete à vigilância sanitária. E nós não estamos vendo isso em relação à saúde do trabalhador.
Outra coisa importante é, outros municípios, como modelo, exemplo Curitiba, tem o Instituto de Curitiba de Saúde, o ICS. Nós não temos, né? Então, assim, este trabalhador, servidor, ele fica desassistido, porque hoje ele entra no rol geral, como todos os da população de São José dos Pinhais, em que precisam estar numa fila de atendimento, de espera para cirurgia, para consultas, para exames, em que esta fila é grande, em que o sistema hoje apresenta deficiências, em que o sistema hoje não consegue atender a grande demanda, mas eu posso sim, quanto prefeito, quanto prefeitura, quanto gestor, pensar numa saúde suplementar de saúde, ou seja, convênio. Eu devo, é meu papel quanto prefeito, quanto gestor, promover isso. O que nós temos são ações isoladas, como por exemplo a FPM, que o plano de saúde que lá é oferecido para os servidores filiados, ele não tem grande diferença em relação ao que o próprio mercado já estabelece, ao que o próprio mercado já define. E mesmo assim, veja bem, este plano de saúde será individual, será para ele. Mas esse servidor, ele também tem a preocupação da sua família, daqueles que com ele convivem e que também estão desassistidos. Mas este servidor sabe que o recurso que ele dispõe nem sempre permite a ele pagar uma saúde suplementar. Então fica aqui a minha reflexão e fica aqui um grande questionamento. Nós temos sim que exigir desta prefeitura que tem, de novo, gente, 1 bilhão, certo? Da sua receita detalhada, nós temos que exigir pelo menos uma tratativa melhor no sentido de vamos planejar, vamos discutir a saúde deste trabalhador, tá bom? Agradeço mais uma vez ao Sincep, a Leandra, a Sâmia pelo convite. Pessoal, dúvidas, perguntas, comentários, elogios, por favor, mande lá. Fique ligado, nós temos mais uma apresentação lá pelo mês de outubro. A gente vem com temas aí bem bacana, bem importante para vocês, tá bom? Tchau!